Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero desde já agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com a Igreja do Senhor Jesus para mais uma vez adorarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade ao pastor José. Desde já, muito obrigado, pastor, pela confiança que o Senhor está depositando para que eu possa fazer essa abertura. Irmãos, quero desde já ler com a igreja no livro de Josué, capítulo 1, e que diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 em diante. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lhe dei, como eu disse a Moisés. Amém? Aqui, irmão, nós vamos ver que depois da morte de Moisés, Deus vai dizer a Josué: Josué, o meu servo Moisés já passou, já está morto. E agora eu digo para ti, Josué, pega todo o povo e passa-te esse Jordão. E aqui, quando Deus chama Josué para essa responsabilidade que antes era de Moisés, ele vai dizer mais à frente, do versículo 7 em diante, ele vai começar a falar para ele o que ele vai ter que fazer para ser bem sucedido. E aqui ele vai dizer para que ele possa meditar na palavra do livro da lei, a qual ele deu a Moisés, e que ele não desvie do livro da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Ele vai dizer para Josué: Josué, se você tão somente atentar, obedecer toda a lei a qual deste livro que eu ordenei ao meu servo Moisés, tu serás bem sucedido. Aonde tu pisares com a planta dos vossos pés, tu irás conquistar. E nesta noite, o que Deus tem falado muito ao meu coração durante essa semana, e quase sempre Deus fala, porque Deus ele quer sempre nos chamar à responsabilidade, à obediência. Desde o início, Deus, quando cria Adão e cria Eva, tudo que ele esperava de Adão é que ele obedecesse a ordem a qual ele havia dado. E se Adão tivesse obedecido a ordem a qual Deus havia dado a ele, para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, não teria trazido toda essa consequência a qual hoje a humanidade tem e sofre até hoje, pelo pecado de Adão. Assim, meus irmãos, é a nossa vida. Josué ele foi um grande conquistador, um grande estrategista de guerra, porque ele foi obediente a Deus, e Deus dava todas as estratégias, e Deus estava todo o tempo com Josué. Mas para que Deus estivesse com Josué, havia necessidade de obedecer. E muitas das vezes hoje, irmãos, não estamos sendo abençoados, não estamos sendo vitoriosos, porque não estamos obedecendo a voz do Senhor. E o Senhor Jesus ele vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aqueles que observam a minha palavra e as põe em prática, esse é o que verdadeiramente me ama. E Josué, em todo o tempo, ele mostrou a sua fidelidade, ele mostrou o seu amor para com Deus. E Deus, da mesma forma, se mostrou a sua fidelidade com Josué, porque Josué estava se cumprindo na vida dele, conforme Deus havia ordenado a ele, que ele obedecesse, que ele se atentasse para a palavra a qual o Senhor havia dito para ele. E muitas das vezes estamos perdendo batalhas, estamos vendo famílias sendo destruídas, vendo nossos filhos sendo destruídos, porque não estamos obedecendo a palavra do Senhor. E ele disse a Josué: tão somente se atente para a minha palavra, tão somente se atenta para tudo que eu estou te dizendo, tudo aquilo que eu te falar, faça conforme eu estou te falando. Amém, irmãos? Então que nesta noite essa palavra possa ficar no nosso coração e que possamos estar atentos a tudo quanto o Senhor tem
para nossas vidas, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Então nos atentamos para esta palavra nesta noite. Agradeço essa oportunidade e vamos orar. Senhor Deus e Pai maravilhoso, glorioso, glorificado seja o Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Senhor, desde já te agradeço essa oportunidade, ó Deus. Te agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor, que vai estar participando desse culto nesta noite. Que desde já, Senhor, o Senhor vai preparando os corações para tudo quanto vai ser ministrado nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ser derramado de forma sobrenatural em nossas vidas e que possamos nesta noite, mais uma vez, sermos totalmente impactados pelo Teu poder, Senhor. Venha nos encher do Teu Espírito Santo, Pai. Seja conosco, Senhor. Seja com todos aqueles que vão estar louvando e com ainda a palavra que o pastor José vai estar trazendo e ministrando ao nosso coração essa noite. Que tudo seja para a honra e para a glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos com a paz do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Jesus está vivo. Amém. A paz do Senhor, irmãos, igreja, amado Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos adorar juntos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro.
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Diga tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Diga aqui, aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Senhor, de todo o coração. Diga, de todo o meu coração eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, diga, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Deus abençoe a todos. Nós vamos pedir e cantar, louvar ao Senhor, dizendo: Deus, fala comigo. Feche os teus olhos neste momento, se conecte no Senhor e
peça para Ele, você, Deus, fala comigo. Diz para Ele assim: Deus, fala comigo através do vento. Deus, fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Glória a Deus, aleluia. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo nesse culto da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo nesse culto da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Eu sei que Deus fala comigo. Vira para quem está do seu lado e diz para ele assim, ó. Vira para ele e diz: eu sei, Deus vai falar. Conta o dedo. Contigo. Deus está falando conosco já nesse momento. Glória a Deus. Senhor, nós entregamos esse lugar a Ti. Esse lugar aqui, Senhor, é para a Tua glória. Esse lugar aqui, Senhor Deus, é para a Tua honra. Nós preparamos tudo, Senhor. Verdade, Deus. Até com pessoas de fora, Senhor, ajudaram isso que está aqui acontecendo. Irmãos de outros lugares, que contribuíram, Senhor, no batismo, para que se perdasse esse local. Obrigado, Senhor. Fala para o Senhor assim: Senhor, muito obrigado. Deus, para Deus assim, esse lugar aqui, Senhor, é para a Tua glória. Porque só Tu, Senhor, é digno de glória. Só Tu, Senhor, é digno de louvor. Só Tu, Senhor, é digno de
seja. Levantamos nossas mãos, dando nome e exaltar, digno de glória e de honra. Levantamos nossas mãos, dando nome e exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro, que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Digno de glória Isso aqui é para ti, Senhor. Isso tudo é para ti. e Tudo para ti, honra. Senhor. Receba, Levantamos Senhor, a adoração do teu povo nesta noite, nesta manhã. Receba a adoração do teu povo nesse local. Tudo que fizemos aqui é para a tua glória, tudo que fizemos aqui é para o teu louvor. E nós entregamos esse lugar, esse tempo, tudo que tem aqui dentro. Oh, checa, mandará entregamos para ti, Senhor. assim, meu Pai, em nome de Jesus. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro. Boa noite, amados. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Coisa boa estarmos aqui em mais um culto online. Deus é bom em todo o tempo todo. E hoje tivemos a abertura do irmão Valdir, que tinha me mandado abertura de culto no outro culto, mas não deu tempo de baixar o vídeo dele. Hoje então está aqui o nosso irmão Valdir, abriu o culto, muito bom. Glorificamos a Deus aí pela vida do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês neste momento e poder adorar a Deus junto com cada um dos irmãos. É um privilégio tremendo, em nome de Jesus. Aleluias! Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7, e vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Diz aqui a palavra de Deus a partir do verso de número 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo:
grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Senhor ressuscitou o filho de uma viúva. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes disso, eu quero saudar a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos, é um privilégio estar com você aqui nesse momento, adorando a Deus. Eu estou aqui transmitindo neste momento para você com a convicção de que Deus quer falar ao nosso coração, com a convicção de que algo Deus vai fazer na nossa vida. Meus irmãos, Jesus estava andando, ele estava se dirigindo a uma cidade chamada Naim. E veja só, naquela cidade havia uma viúva, um filho morto e uma grande multidão que ia com esta mulher. E Jesus cruzou o caminho daquela mulher e fez algo extraordinário. Ele devolveu a vida ao seu filho que estava morto naquele esquife. A grande questão aqui que eu queria meditar com os irmãos nesta palavra de Deus é: Jesus, ele interferiu no caminho de alguém. Ele interferiu no caminho desta viúva e do seu filho morto. E ele mudou aquela história. Quando Jesus cruzou o caminho daquela viúva, uma história foi mudada. Mas não foi apenas uma história. Tenho certeza, queridos, que a viúva não esqueceu o que Jesus fez. O morto que voltou a viver também não esqueceu o que Jesus fez. E a multidão que estava junto também não esqueceu o que Jesus fez. Jesus impactou aquele momento, porque haviam coisas que já estavam definidas e ele entrou naquela história para mudar o curso de muitas vidas e para mudar aquilo que já estava definido. O menino já havia morrido, mas Jesus, não há limites, não há limites. Querido, sabe o que eu vejo de tão maravilhoso nisso? É que nem a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Você já viu uma pessoa morta ou um animal que já está morto há 2, 3 dias? Ele já está duro, já não há mais vida, é apenas uma carcaça. Mas quando Jesus fala, a vida volta de novo. Queridos, é coisa extraordinária. Não há impossíveis para Deus. Às vezes nós ficamos limitando Deus, porque nós temos que desintoxicar a nossa alma, desintoxicar nossa mente das limitações que o mundo tenta colocar para a gente. Desde pequeno, a gente é bombardeado de informações dizendo: olha, cuidado com isso, você pode morrer. Cuidado com aquela água, você pode morrer. Cuidado com isso, você pode morrer. Sabe, a gente é bombardeado com pressões, com medos, com ameaças. E as ameaças sempre, elas têm o mesmo propósito. É nos pressionar a parar
a não fazer, a não tocar. É isso. Tem muitas pessoas que crescem adultos, ficam adultos, cheios de traumas, de medos, porque desde a infância eles foram assustados. Tem pessoas que têm medo de água, que têm medo de morrer afogado, porque falavam, cuidado, não entra aí, você vai se afogar, você vai morrer. E sabe, queridos, então quando a gente vê um morto, quando o ser humano vê um morto, ele diz assim, acabou, morreu, não tem mais o que fazer. Mas a questão é que quando Jesus, ele encontra o morto, ele sabe que tudo é possível que crê. Ele chama de volta a vida, aquele corpo que já está sem vida. Tudo é possível que crê. Ele faz com que o morto ressuscite. Isso é extraordinário. Sabe por quê, queridos? Por causa da mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não foi moldada segundo a nossa mente. E a Bíblia diz que nós devemos moldar a nossa mente segundo a mente de Cristo. Que nós temos que ter, nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, é a mente de Cristo que deve mudar o nosso olhar, deve mudar a nossa perspectiva, deve mudar aquilo que nós cremos. Sabe, eu digo para você, quantas vezes você foi a um velório, quantas vezes nós fomos a um enterro e a gente está vendo o desespero de uma família, o desespero de alguém, mas a gente nem mesmo se preocupa em ressuscitar aquela pessoa. Talvez uma vontade muito lá no íntimo, aquela vontade de fazer uma oração para o morto ressuscitar, mas que o medo dele não ressuscitar é maior que abafa aquela pequena vontade que está lá no coração. Queridos, Jesus mudou a história não apenas de uma viúva e de um jovem, mas mudou a história de uma multidão que ficou maravilhada com aquele milagre. A Bíblia diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Olha só, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. O Senhor, Ele fez algo extraordinário, algo sobrenatural. Ele não vê a impossibilidade. Tudo é possível. Mas veja só, Jesus se move por propósito. A Bíblia não conta quantas vidas Jesus ressuscitou. Aqui traz os relatos, mas está escrito o seguinte, que nem tudo que Jesus fez está escrito. Então, talvez esta ocasião seja uma das que o Evangelho relata. Talvez você já parou para pensar quantos mortos o Senhor deve ter ressuscitado naqueles dias? Quantos paralíticos, quantos surdos, quantos mudos Ele deve ter ressuscitado? Porque a Bíblia diz que nem tudo está escrito. Quantas coisas extraordinárias o Senhor fez que não está escrito? Por exemplo, ali fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas e quantas outras coisas talvez Jesus tenha feito que não tenha ficado registrado? Talvez, queridos, imagina só, Jesus pode ter devolvido a perna a alguém que tenha nascido defeituoso, sem uma perna. Jesus talvez possa ter devolvido um olho normal a alguém que tivesse um olho vazado, furado. Jesus talvez ele possa ter devolvido a mão para alguém que tenha perdido a sua mão em algum acidente. Porque tudo é possível que crê. Mas eu fico pensando, sabe? Aqui tem
vários milagres registrados na Bíblia, inclusive este. Mas por que será que não tem outros? Por que será que nem todos os milagres estão colocados na Bíblia? Porque pela palavra de Deus diz que nem tudo está registrado. Jesus fez muito mais coisa do que o que está escrito. Sabe, queridos, eu penso que talvez seja por nossa causa. Eu lembro que uma vez eu convidei um irmão para ele ir numa das nossas vigílias. E sabe quando você tem uma pessoa que nunca viu o poder de Deus e você fica pensando, puxa, hoje ele vai ficar extremamente abalado no bom sentido, com o poder de Deus que ele vai ver. Ele nunca viu o poder de Deus como ele vai ver hoje. E aí você pensa que aquilo ali vai edificar a vida da pessoa, você pensa que aquilo ali vai ajudar a vida da pessoa a ela ser mais crente, a ela acreditar mais, a ela, sabe? Você imagina que a vida daquela pessoa vai ser diferente a partir daquele momento. Mas aí você descobre uma coisa, que aquela pessoa, ela ficou tão abalada com aquilo, que ela, ao invés de firmar na fé, ela fica depressiva na fé. Aquele irmão que eu o levei numa vigília, que eu pensei que ele ia ficar mais crente a partir daquele dia, ia ficar mais convencido, ele chegou, me procurou e disse, olha, eu não posso andar mais com vocês. Eu digo, mas por que, irmão? Ele disse para mim assim, porque eu nunca vou conseguir ser como vocês. Sabe, ele próprio olhou para si mesmo e disse, eu nunca vou conseguir ministrar desse jeito, eu nunca vou conseguir ser como eles são. Foi algo que eu fiquei entristecido, porque eu pensei, puxa, ele vai se alegrar, ele vai ficar mais crente, ele vai conhecer o poder de Deus, mas o efeito foi o contrário. Às vezes eu fico imaginando se algumas das coisas que Jesus fez não estão relatadas aqui, porque talvez muitos poderiam ter o efeito contrário. Queridos, é isso mesmo. Você pode pensar que não, mas é isso mesmo. Analisa só. O que mais as pessoas querem, eu ouço isso. Eu quero que Deus fale comigo. Não é verdade? É o que a gente ouve. Todo mundo, eles dizem assim, Deus tem uma palavra para mim? O que Deus tem para mim? Deus tem algo para me dizer? As pessoas andam em busca daquilo que Deus tem para elas. Elas querem ouvir Deus. Só que a Bíblia diz que Moisés foi com os anciãos ao pé do monte. E quando Deus começou a falar, aqueles homens passaram a se esconder. Eles, queridos, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram assim, eles ficaram desesperados. E eles disseram, Moisés, nós não queremos mais ouvir a voz dele. Faz o seguinte, vai você, ouve o que ele tem a nos dizer. E o que ele disser, nós vamos obedecer, mas nós não queremos ouvir a sua voz. Sabe, queridos, às vezes nós falamos do sobrenatural, nós falamos do poder, nós falamos daquilo que Deus faz, mas a grande verdade é que algumas pessoas, elas têm medo, elas dizem, eu quero ouvir a voz de Deus, mas se Deus, por acaso, um dia falar, como ele falou com Moisés, lá no cume do monte, aonde, sabe, o monte o fumegava, uma coluna de fogo subia até o céu, uma nuvem cobria o monte, onde relâmpagos e trovões estavam ali, aonde Deus falava de uma maneira sobrenatural, as pessoas, elas vão ficar extremamente aterrorizadas. Eu creio que esse talvez seja uma das coisas de por que não está tudo registrado.
Sabe quando nós vemos Jesus curando, nós olhamos Jesus curando um mudo e ele cospe, ele põe saliva na língua do mudo. Quando a gente vê Jesus curando um cego, a gente vê ele cuspindo no chão, fazendo lodo e colocando nos olhos. Talvez isso já baste para muitas pessoas dizerem, puxa, para que isso? Então, eu acredito que talvez muitas coisas não estão escritas na Bíblia, porque seria confrontador demais. E é tanta coisa que Jesus fez. A Bíblia diz, olha, nem todos os livros poderiam conter tudo o que ele fez. Aqui tem pequenos relatos extraordinários, relatos maravilhosos, mas o que nós temos que nos aperceber é que o impossível para Deus não existe. E a nossa mente, ela foi tão podada, vamos dizer assim, tão castrada, se há algum termo que se possa usar nisso, que a pessoa ela tem dificuldade de crer algumas coisas. Ela tem dificuldade, porque, queridos, a Bíblia não diz quantos Jesus ressuscitou, mas fala que ele vai ressuscitar muitos. E talvez você que está nesse momento me ouvindo e adorando a Deus comigo nesta hora, você fique se perguntando, puxa, nunca tinha pensado nisso. Talvez você nunca tenha pensado nisso, ou já, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Jesus deixa claro aqui que nós podemos interferir no curso de uma vida e mudar uma história, assim como ele interferiu no curso dessas vidas e mudou várias histórias. Meus irmãos, se a gente conseguir que a mente de Cristo esteja em nós, nós vamos começar a nos mover no sobrenatural. Nós começaremos a ver coisas extraordinárias, começaremos a ver milagres, começaremos a ver grandes curas, começaremos a ver mortos ressuscitando, começaremos a ver coisas fantásticas. Mas nós temos que estar dispostos a mudar a nossa mente, a deixar Deus transformar a nossa mente na mente de Cristo. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, mas muitas vezes nós precisamos que a nossa mente ela seja mudada, a nossa mente seja transformada. Querido irmão, querida irmã, eu gostaria muito que você, neste momento, parasse para pensar, parasse para refletir, analisasse bem estas coisas. O quanto da sua mente é parecida com a mente de Cristo? Será que quando eu vejo um problema, será que eu penso como homem ou eu penso como filho de Deus? Quando eu vejo um problema, será que eu vejo as minhas limitações ou eu vejo todas as possibilidades de um filho de Deus? Quando eu vejo uma circunstância, será que eu estou vendo como um homem ou estou vendo como filho de Deus? Enfim, a nossa mente precisa ser mudada, a nossa mente tem que ser transformada. E para a gente mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, moldar a nossa mente, ter a mente de Cristo em nossa vida, nós precisamos, queridos, dessa palavra. Essa palavra
ela tem que entrar dentro do nosso coração. Ela tem que estar na nossa mente. Ela tem que controlar os nossos pensamentos. Essa palavra, ela tem que estar em nós. E quando a gente ver uma situação, nós vamos refletir a base da palavra, vamos agir à base da palavra, vamos fazer coisas à base da palavra de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu acredito que tudo é possível àquele que crê. Eu creio com toda a força da minha alma, com toda a força do meu coração. Eu creio que não há impossíveis para aquele que crê. Não há impossíveis para aquele que crê. Eu queria que você entendesse isso. O impossível, ele existe na nossa mente, mas ele não existe em Cristo, porque Cristo disse: tudo é possível àquele que crê. A gente tem que começar a trabalhar as áreas da nossa vida que o medo domina, que a incredulidade domina. Como que você sabe disso? Quando você olha para um morto, você deve se perguntar: você acredita que existe a ressurreição? Você tem que se perguntar: você acredita que Deus, ele pode trazer o morto de novo à vida? E talvez você vai dar uma resposta. Você vai dizer: sim, eu acredito. Mas aí, talvez o Espírito Santo diga para você: então vai lá e ressuscita ele. Vai lá e ressuscita ele. Você tem coragem? Meus irmãos, a grande questão é esta: não adianta a gente encher a nossa mente de conhecimento, mas sermos falhos na prática daquilo que nós cremos. Não adianta eu encher a minha mente de conhecimento sobre cura, sobre ressurreição, sobre libertação, se eu não for para a prática. Eu preciso entender uma coisa: se eu creio em ressurreição, eu vou começar a orar para mortos ressuscitarem. É lógico que eu não vou sair por aí ressuscitando ou orando por tudo que é morto, mas eu posso, à medida que eu creio, colocar a minha fé em ação. Por exemplo, você já parou para pensar? Você está num velório de família, toda a sua família lá, alguns desesperados, outros chorando, e muita gente que não é de Cristo lá, muita gente que não acredita em Deus, ou muita gente que tem apenas uma religião, tem uma aparência de religiosidade, e aí você chega lá e diz assim: vamos fazer uma coisa? Vamos levantar ele daí? Vamos tirá-lo desse caixão? Vamos ressuscitá-lo em Cristo Jesus? E aí você vai ver os olhares curiosos, apavorados, vão dizer: ele enlouqueceu, ele está louco, você está brincando com coisa séria. Mas aí você dizer assim: não, eu creio no meu Deus, eu creio na palavra do meu Deus, eu vou dizer para este morto, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, levanta. Oh, Ramanama Surikanda Ramanai. Queridos, Jesus chegou lá naquela ocasião e parou aquele cortejo fúnebre, e ele tocou no esquife e disse para o jovem: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te. Foi isso que Jesus disse, e o jovem se levantou. Meus irmãos, aquele que não cria passou a crer, aquele que estava chorando passou a rir, aquele povo que estava de luto entrou em festa, aquele povo que estava num luto terrível, ele entrou em dias de festas. Ei, meu irmão, minha irmã, você pode ser aquele que será usado por Deus para trazer dias de festa na sua casa, na sua família, mas você tem que crer, tem que ter a mente de Cristo e começar a praticar o que você crê. Escuta só, sabe por que eu digo para você que você tem que praticar? Porque à medida que você vai praticando, o dom vai se tornando mais
fluído na sua vida. E você talvez agora tenha uma pergunta: pastor, e se eu estiver num velório e eu orar pelo morto para que ele ressuscite e ele não ressuscitar? Eu vou dizer para você uma coisa, até pode parecer besteira isso, mas eu sempre falo, eu brinco falando sério com os irmãos. Eu digo para os irmãos: irmãos, o não você já tem, mas agora o que vier além disso é lucro. Ou seja, né? Se ele não ressuscitar, não vai mudar nada, mas ele ressuscitando vai mudar tudo. É essa a questão. Nós temos que ter coragem. E sabe que eu vejo assim que às vezes a falta de coragem também está relacionada ao orgulho. Sabe aquela coisa? O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou maluco, vão pensar que eu sou louco. Depois vão ficar fazendo troça, vão começar a escarnecer de mim porque eu fui lá e mandei o morto ressuscitar e o morto nem se mexeu. Pois é, mas você já parou para pensar? E se o morto ressuscitar? Aí você vai dizer: já pensou, eu quase não orei, eu quase que não orei, eu quase que desisti de orar, mas graças a Deus que eu não desisti, eu orei e deu certo, e Deus ressuscitou o morto, o poder de Deus trouxe de volta à vida aquele morto. Oh, meu irmão, minha irmã, que coisa linda isso, que coisa maravilhosa isso, que coisa tremenda isso. Escute bem, você pode sim ser usado por Deus para fazer grandes coisas, para operar maravilhas no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Queridos, nós estamos num culto online. Se você quiser fazer a sua semeadura, devolver seu dízimo, semear uma oferta, você fica à vontade. Nos comentários tem o número da conta e você sinta-se à vontade para devolver o seu dízimo e também semear, se assim o teu coração o desejar. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, eu te glorifico. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo todo. Meu Pai amado, toca-nos, Senhor, com teu poder sobrenatural e faz-nos firmes e fortes na fé. Senhor, meu Deus, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de crer sem duvidar, para que nós possamos ver as tuas grandezas, tocar nas tuas maravilhas, poder contemplar a tua poderosa mão trabalhando e agindo. Deus querido, nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade no meio do povo, todas as dores. Eu repreendo aqui, estou vendo, queridos, e vai ter alguém assim, que está com dor no braço. Tem uma dor aqui que pega do ombro e desce para baixo e tem dor nas juntas. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, de dor, de inflamação, em nome de Jesus. Eu repreendo toda esta virose maldita. Eu repreendo neste momento em nome de Jesus. Meu Deus querido, eu te peço agora, abençoa a vida dos irmãos, suas famílias. Traz, Senhor Deus, um avanço financeiro. Libera sobre eles, meu Deus, do teu favor sobrenatural. Traz, Senhor Deus, crescimento, avanço. Traz, meu Pai querido, em nome de Jesus, cumprimento. É em nome de Jesus Cristo de Nazaré que eu oro. Meu Deus querido, vai abençoando, Senhor, a vida deste povo que aqui está. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Daqui a pouco, às 11 horas, queremos estar juntos para orarmos. Fique em paz. Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Eu quero estar com você. Eu quero estar com você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.